o Maneca aqui, que o Maneca, o bicho tá pegando. Agora não é ajuda, agora é justiça, né? Chega aqui, Maneca, tudo bom? Lembra da última vez que eu te entrevistei? Faz um bom tempo já, faz um bom tempo, não nesse estúdio, mas já faz um bom tempo. Eu entrevistei o Maneca no Em Defesa da Gente, onde teve um caso aqui muito complicado, onde o pessoal ali naquela curva antes da balsa, na Reinaldo Schmidhausen, virou um barco. Isso. Um barco de pesca. E o pessoal estava passando apurado. Quem é que não foi homenageado ali? Quem é que esqueceram? Bem, naquela circunstância da embarcação ter virado, 3 pescadores terem permanecido a bordo da embarcação presos, só um mergulhador que salvou os 3 pescadores não foi homenageado, não foi reconhecido. Marinha foi reconhecido, bombeiros foram reconhecidos, mas o verdadeiro salvador daqueles 3 pescadores não foi reconhecido até hoje em Itajaí. Ou seja, o Beto mergulhador é o profissional que foi o responsável pelo salvamento dos 3 pescadores, até hoje não é reconhecido como o verdadeiro causador daquele salvamento. Tá, e o pessoal estava num vácuo. O pessoal estava numa bolsa de ar dentro do barco de pesca. Virado. E aí ele foi lá e o que aconteceu ali? Só para lembrar o pessoal. Uma realidade que esteve presente reconhece, ou seja, o Beto teve que mergulhar, passar por toda aquela dificuldade do emaranhado de rede, de equipamentos revirado a bordo da embarcação, ter que ensinar os 3 pescadores a utilizar o escafandro, lá os equipamentos de mergulho, e retirar os 3 pescadores. Agora, o Beto foi o responsável, sim, naquele salvamento dos 3 pescadores. Até hoje não foi reconhecido, não. Como você estava perguntando no início do programa. De repente, eu acho que um ofício à Câmara de Vereadores aí, a todo esse pessoal. Eu vou pedir pro Dedé, vereador Dedé, que sempre assiste o programa. Vamos fazer uma moção, alguma coisa por essa pessoa que salvou outras 3 pessoas, que foi lá, mergulhou. Entra em contato com o Manequinha aqui e vê o que pode ser feito. O que está acontecendo, que os pescadores estão nas ruas aí? O que está pegando, que parece que esse ano aí, se não tiver uma remuneração melhor, a pesca da sardinha vai ficar bastante comprometida? O que eu poderia dizer? Pescador é trabalhador. Trabalhador precisa de remuneração. Para isso, ele tem que ter, através do seu trabalho, o retorno desse trabalho desenvolvido. O que não está acontecendo no Brasil para com os pescadores. As indústrias de pesca que enlatam um produto sardinha estão se recusando a pagar um preço digno para que os trabalhadores retornem à atividade. Não acontecendo o pagamento desse preço digno, os pescadores dizem o seguinte: nós não vamos voltar à atividade. Já poderiam ter retornado no dia 15, agora do mês de fevereiro, para a captura da sardinha. Até o momento não retornaram, e nós temos 100% da frota de traineira responsável pela captura da sardinha paralisada em toda Santa Catarina. Toda Santa Catarina, não é Itajaí, é toda Santa Catarina. Toda Santa Catarina. Ou seja, 100% também já aderiram ao movimento Santa Catarina no estado de São Paulo, e outros 50% no estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ou seja, o movimento que se iniciou em Santa Catarina hoje é um movimento nacional. Né? E isso vai fazer com que as indústrias sintam falta desse produto, e elas vão ter que vir conversar sim com os pescadores, que são os grandes afetados pela falta de diálogo e pela falta de um preço justo para que os mesmos retornem à atividade. Manequinha, você nos espera. Quem é que está aí junto contigo? Nós temos um pescador que vive diretamente ligado à questão do cerco da sardinha. É um pescador de traineira, né? E o Eros está aqui com a gente, vai colocar e facilitar o entendimento pela sociedade. A segunda parte da nossa entrevista aqui, do nosso TVB Entrevista, nós vamos estar junto ao Eros e também ao Manequinha conversando, até porque eu tenho uma indignação muito grande. Eu acho que o Brasil faz uma grande injustiça com a classe dos pescadores. Eu acho que nós deveríamos dar a mesma aposentadoria que se dá para agricultores para o pescador. Porque nada contra o agricultor, mas o pescador passa até mais risco que o próprio agricultor, e até hoje é uma luta que não se ganha. Então eu quero falar com o Manequinha, e também outros assuntos atinentes à vida de pescador. Programa imperdível na noite de hoje. Nós já voltamos.
De volta com o TVBE Entrevista com eles, com os heróis dos mares, aqueles que trazem o alimento mais saudável, indubitavelmente, para as nossas mesas e que sofrem, né? Muitas vezes pela falta total de um planejamento, até mesmo de um incentivo. O Aguinaldo, a última vez que ele veio aqui, ele me falou que a parte de pesca estava perdendo muita gente para as plataformas de petróleo e também para outras profissões, porque aquela tradição de deixar de pai para filho e filho para neto, coisa e tal, ser pescador, hoje praticamente todo pescador diz, não, meu filho, vai estudar, vai fazer outra coisa, porque pescador é muito mal remunerado. É isso, Maneca, boa noite. Boa noite. O que a gente pode dizer é que essa colocação feita pelo Aguinaldo é o que a gente vivencia no dia de hoje. Nós temos inúmeras famílias onde fazem questão de se esforçar, de se penalizar um pouco mais, mas para que os seus filhos não venham a ser pescador. Isso é uma verdade tão grande que na minha própria família isso acontece. Meus avós, bisavós, tataravós eram pescador, meu pai foi pescador, eu sou pescador, não tenho nenhum filho pescador, apesar de ter 3 filhos homens. E nenhum quer ir para a pesca, né? Ou seja, a pesca deixou de ser um atrativo, a pesca deixou de ser rentável, e isso faz com que grande parte daquelas pessoas que poderiam fazer parte desse segmento busquem outra alternativa para sobreviver e ter dias melhores. E aí daqui uns dias nós vamos só importar. Vai acabar a pesca, porque estão pisando tanto, e agora botaram um ministro de pesca lá, é o Crivella, né? Agora é o nosso Crivella, Crivella. Senador. E aí, Crivella. como é que está esse ministro? Bem, para quem já teve ministro que não soube diferenciar uma sardinha ou então uma guaivira de uma sandália havaiana, não soube colocar peixe no anzol, não soube colocar manjuva no anzol, minhoca no anzol, o outro não entende nada de pesca. O Crivella, como diz o outro, também não entende nada, mas se demonstrou ser um político, né? Ele é um grande político. Agora, como conhecedor do setor pesqueiro, profissional e industrial do Brasil, também se demonstrou um leigo, né? Um grande leigo. Mas a culpa não está na questão do ministro, porque o ministro é uma representação política, a gente tem conhecimento disso. O que acomodam, né, os companheiros. O que precisa mesmo em Brasília é termos pessoas ao lado do ministro que entendam de pesca, e isso ainda não acontece em Brasília. O Eros, boa noite, Eros, que bom contar com você. Qual é a tua especialidade na área de pesca e também está revoltado com essa questão agora da baixa remuneração, Eros? Boa noite. Boa noite, Sandro. Boa noite, família TVBE. Hoje a pesca sem atrativo, foram 15 anos trabalhando em alto mar. E hoje, como o Mané acabou de frisar, sem atrativo nenhum, hoje o pescador está preferindo trabalhar de ajudante do pedreiro do que enfrentar o mar, porque ele está vivendo de salário. Então, se é para viver de salário, pelo menos ele fica do lado da família e não fica de 30 a 90 dias em alto mar, sofrendo essas agrúrias aí, que muita gente não tem nem noção do que é uma vida de pescador. Sim. Você está me dizendo, Maneca, que o pescador artesanal já conseguiu uma aposentadoria especial. Ele tem esse benefício. Tá. E o pescador industrial, que é o que trabalha nas traineiras, nos barcos de maior dimensão, não. Não. Por quê? Na realidade, a gente não consegue entender. Nós somos pescadores seletistas, trabalhadores seletistas, temos a nossa carteira assinada, nós contribuímos para com o governo, pagamos INSS, temos o nosso FGTS também depositado, ou seja, a gente contribui para com o governo e benefício nenhum nos é dado. Nem mesmo na época de defeso, porque a cada defeso, a cada ano, o pescador artesanal recebe esse benefício. Sim. Pescador industrial, não. Ou seja, tudo isso acontece no Brasil porque nós somos poucos votos. Ou seja, no Brasil vale muito aquilo que é muito voto. Sim. Os artesanais são mais de 2 milhões de votos. Os políticos querem voto.
Sim. Né? E nós somos somente 4.500 em todo o país. Nós somos uma categoria muito reduzida no país. 4.500 pessoas se colocam com disposição para atuar, enfrentando mar, vento, ondas, distância da costa, distância da família, sem convívio social, e isso para eles nada interessa. Ou seja, somente agora, Sandro, depois de muita batalha, nós conseguimos fazer com que um político entendesse essa dificuldade dessa categoria. Sim. Né? E foi apresentado o projeto. Esse projeto já está no Senado Federal e estamos contando com o apoio desse político, o senador Paulo Paim, como também estamos contando com os outros políticos que têm assistido às declarações, às colocações do Paulo Paim, com as dificuldades dos pescadores. Só que o Paulo Paim está no PT, né? Está no PT. Está no PT. Então ele deve ter um grande poder dentro do governo. Eu tenho a lei aqui, gente, e que seja estendido também para os pescadores industriais. Agora, o motivo de vocês virem para cá na noite de hoje foi um manifesto que fizeram pelas principais ruas de Itajaí na questão da sardinha. Onde é que o porco entorta o rabo? O que aconteceu que deu toda essa celeuma aí, Maneca? Sandro, a gente pode colocar para todos os telespectadores da TVBE de que há 10 anos atrás nós já tínhamos um acordo com as indústrias de que o preço mínimo pago à espécie sardinha seria de R$1. Há 5 anos atrás, esse acordo passou para R$1,20. Em 2013, as indústrias importaram 75 mil toneladas de sardinha de outros países. Para quê? Para somente ferrar com o pescador nacional. E conseguiram. A indústria conseguiu, com essa importação descabida, colocar a sardinha até a 60 centavos o quilo. Nesse 2014, a indústria disse o seguinte: conseguiram barrar frente ao governo federal a importação de 75 para 30 mil, conseguiram, mas nós vamos comprar o preço baixo de sardinha, o quilo da sardinha muito abaixo. E elas estão com a seguinte artimanha: não vamos dar preço mínimo nenhum ao pescador brasileiro. Elas pagam R$3 o quilo da importada, mas não querem garantir nada. E hoje chegou um documento garantindo a R$1, o mesmo preço de 10 anos atrás. Aí ficou insustentável. Ou seja, a indústria coloca para a sociedade o preço da sardinha enlatada a R$ 35,99 o quilo. Você, se for no mercado, nosso amigo que está ali nos assessorando ali com as filmadoras e a técnica, sabe que vai pagar em qualquer mercado, pelo preço da sardinha enlatada, R$ 35,99 por quilo. E a indústria está oferecendo por esse mesmo pescado que ela enlata, R$1 o quilo. Gente, vão quebrar o Brasil, gente. Não, eu acho que eles estão querendo que volte, ou seja, vão querendo trabalhar como feitor de escravo. Olha o que está acontecendo. Estão mandando dinheiro para Cuba para fazer porto em Cuba. Olha o que está acontecendo. Hoje estão trazendo pisos da China. Nós temos aqui a Porto Belo, nós temos a Piso Forte, nós temos um monte de indústrias aqui em aqui em Tijucas, nós temos ali em Criciúma, nós temos em vários locais os melhores produtos do mundo. Só que estão importando tanto que essas empresas não vão aguentar. Se você for numa loja da Hering, se você for no shopping agora, você vai ver que tem uma marca chamada Rapá, uma coisa assim. Aquilo ali é o seguinte: estão trocando o nome das lojas Hering, porque me parece que é um grupo internacional que já está comprando. Então, o que vai acontecer? Não vai ter mais roupa nacional, não vai ter mais piso nacional, e pelo jeito vai se importar tanto que vai quebrar, não vai ter mais quem quer. O que o Eros falou aqui é um absurdo. O cara é um pescador, vem de família de pescadores e prefere ser servente de pedreiro. Com esse preço que está, Eros, não tem como. Sem condições. Não tem. Tu acha que o pessoal não volta a trabalhar? Não volta a trabalhar. Hoje o pé vai fazer um bico aqui, um bico ali, mas pro mar não vai. O
pé está enfencado de um jeito que dessa vez não sai do lugar, está encimentado, porque a coisa está muito difícil. Tá? E a tendência é piorar, né? Porque você pagar, não dá para entender, o pescador hoje ele não consegue entender o seguinte: como que a indústria tem condições de pagar R$3 pelo peixe importado? Na verdade não é nem R$3, é R$3,44, porque o dólar está nesse preço e aumentando cada dia que passa, e não paga R$3,44 pelo preço importado e não quer pagar R$1,60 que a gente está pedindo. Então eles estão chamando nós de burro e de leigo, e essa carapuça dessa vez nós não vamos vestir. Dessa vez nós vamos brigar até as últimas consequências. Gente, eu tenho mais convidados, nós temos outro assunto a tocar, mas Maneca, eu só gostaria que tu fizesse um pronunciamento oficial como presidente do Citrapesca aos companheiros que estão assistindo em casa. Eu vejo uma situação, o que seria o ideal para vocês voltarem a trabalhar? Quanto teria que ser pago pelo quilo da sardinha? Essa matemática já foi feita várias vezes. Abaixo de 1,60 a atividade se torna inviável. Então, tem que ser no mínimo 1,60. 1,60 seria o mínimo. E outra colocação que eu quero colocar é de que a gente sente e a gente sabe que muitos armadores que são proprietários de embarcações estão sofrendo pressão da indústria, dizendo o seguinte: se tu não botar o teu barco para fora, tu não descarrega mais aqui. Ou seja, hoje esse movimento não é dos armadores, esse movimento é dos pescadores. Somos nós, a força de trabalho, somos nós que passamos muitos dias longe da nossa família em alto mar, enfrentando essa dificuldade como você colocou. Eu falei uma besteira aqui, eu falei 15, 20 dias, ninguém vai 15, 20 dias. Quantos dias um pescador fica no mar? Os pescadores chegam a ultrapassar 70, 80 dias, chegam a chegar 90 dias de alto mar. Eles chegam a se distanciar da nossa costa em 355 quilômetros. Atrás do pescado. Atrás do pescado. Ou seja, ser pescador tem que ter dom, tem que querer e tem que gostar. Mas sem remuneração para ver a família nas dificuldades, o pescador de traineira não aguenta mais. Ou seja, vai faltar mão de obra. Nós já temos mão de obras em 25% e isso pode chegar a muito mais. E mais uma coisa, Sandro, que eu quero deixar bem claro para a nossa sociedade: o nosso sindicato incentiva sim o pescador que quer sair da pesca, porque eu prefiro um pescador trabalhando em outra profissão com alegria, com um ganho melhor, trazendo o seu provento no final do mês, satisfazendo a necessidade da sua família, do que ele continue a ser pescador e penalizando a sua família. Sim. Ou seja, eu quero que o pescador esteja bem. Eu sou um líder sindical que vê que o pescador tem a necessidade de estar bem. E da forma como está o setor pesqueiro hoje nacional, especialmente em Itajaí, Santa Catarina, com a questão da sardinha, nós temos que dizer: não é possível continuar a ser pescador. Querido, obrigado pela tua presença. Obrigado, Sandro. Semana que vem devo entrar em contato com vocês novamente. Agora dizer do fundo do coração: vai ter dia que as pessoas vão comer, ao invés de alface no almoço, o dinheiro, né? Porque quando eu vejo indústrias, e são a maioria das indústrias da Espanha, de Portugal, que estão instaladas no Brasil, pô, cara, dá uma ajuda a mais, dá um dinheiro a mais e vê essas pessoas prosperarem. É o que você estava falando, é uma escravidão. O cara vai se endividando de um jeito que chega num momento que o cara se desespera. Então, remunerar um pouco melhor e fazer com que a indústria... Outra coisa que eu fico louco: onde é que está a soberania nacional com essas importações que estão sendo feitas em regiões, em áreas estratégicas, a pesca, nós nos alimentarmos de algo saudável, e o que garante que essa alimentação de fora também tem tanta pureza e tanto comprometimento como os nossos pescadores fazem? Não o tem, né? Então, às vezes, pego lá, congelo, boto com qualquer coisa. Aqui eu garanto, aqui o nosso pessoal não vai querer prejudicar as suas famílias. Lá, não sei. Obrigado, Eros, obrigado, amigo Maneca. Voltamos com